Continuando, nesse ponto você não vai ver em lugar nenhum. São teorias que eu desenvolvi no meu ambiente de aprendizado, no meu tempo de experiência, dando palestras, dando cursos. São um pouco polêmicas, mas funcionam, acredite em mim, e muito. Eu coloco sempre para os meus alunos do curso de Discurso Inesquecível que você tem que entender que nós somos bichos. Não precisa ir ler nenhuma literatura naturalista para entender isso. Então eu sempre coloco nesse ponto o bicho-homem. Eu sei que tem visões religiosas que discordam que viemos do macaco ou que tivemos uma origem darwinista científica. Então eu não vou entrar muito nessa polêmica. Entretanto, eu acredito que nós temos um elo, sim, com os animais. Eu, um cientificista, acredito sim que nós descendemos dos animais. Acredito mais ainda que deve ter existido uma força divina por aí. Creio que os homens, sim, vieram dos macacos. Mas, se você estudar toda a origem da evolução da vida na Terra, é impossível tanta coincidência não ter sido orquestrada. Então eu acredito sim que houve uma mãozinha divina nessa evolução da vida no nosso planeta, que são muitas coincidências. Mas acredito sim que nós tivemos que passar por essa evolução até chegar hoje no bicho-homem. Mas se você não acredita nisso, independente. Mesmo nas religiões, nós temos histórias do homem primitivo. Nós que já fomos bárbaros um dia, já vivemos atos grotescos, sabemos que em certos momentos temos nossos picos animalescos, digamos assim. Então, enfim, independente da polêmica, eu coloco que nós temos sim algum elo com os animais. E nesse ponto, se você observar, principalmente nas regras de comportamento, isso é muito forte. Então, eu creio que entender esses meandros, esses nuances, né, desse homem-bicho, pode nos ajudar muito a nos tornarmos um grande discursista, um grande comunicador. O primeiro que eu sempre falo é que todo bando tem um alfa. Se você for observar as matilhas de lobos, de macacos, de aves, enfim, qualquer matilha, qualquer grupo de animais que vivam em sociedade, sempre terá um alfa, sempre terá um líder. E na nossa sociedade é a mesma coisa. Vejamos hoje essas brigas políticas. Nós temos um grupo fiel ao Lula, nós temos um grupo fiel ao Bolsonaro, nós temos um grupo fiel a um pensamento libertário, que não tem grandes expoentes ainda, mas pode surgir, mas se identificam dentro das redes sociais, ou dentro dos canais, dentro das escolas, mas sendo político, eu quero dizer. Tá? O pensamento liberal não tem um político que podemos definir como liberalista. Talvez João Dória, mas não sei. Enfim, não vou entrar na polêmica. Mas a grande questão é assim, sempre estamos buscando um herói, sempre estamos buscando um líder. Então, quando você entra num grupo, sobretudo um grupo pequeno, terá um alfa. Se você assumiu a gerência da uma empresa, a supervisão de uma empresa, normalmente vai ter um alfa ali no meio. Se você for dar uma palestra, você tem que ser o alfa. Então, a ideia é que você sempre se torne esse alfa. Ah, mas eu vou entrar na empresa e vou sobrepujar o alfa. Não necessariamente, você pode trazê-lo ao seu lado. Um exemplo que eu gosto de usar nesse momento. Quando eu dei aula para o Bom Negócio, sempre que dava um problema, normalmente eu era mandado para acalmar os ânimos. Porque dos professores, não era melhor que ninguém, mas eu era com mais experiência. Então, normalmente quando via alguma reclamação dos professores, eu ia para lá para dar algumas aulas, para dar uma baixada no ânimo da galera. E eu lembro que quando nós abrimos a unidade de Cianorte, fica no interior do Paraná, nós mandamos uma professora novata. E houve muita reclamação, porque os empresários, afinal, dávamos aulas só para empresário, pessoas com 20, 30, 40 anos de empresa, e a menina, é lógico, não tinha tanta experiência. Ela foi passar um conteúdo
E, confrontada com esses empresários, eles a questionaram e ela ficou numa situação muito ruim. E esses empresários começaram a reclamar muito do programa e ameaçaram a desistência. E aí eu fui mandado para lá para dar aquela acalmada nos ânimos, até porque eu tinha um pouquinho mais de vivência dentro das empresas, eu tinha trabalhado com auditoria. E eu lembro que quando eu entrei naquela sala, dava para perceber que a sala era mais ou menos... As pessoas estavam se posicionando quase como um triângulo, né? Era muito engraçado. E na frente desse triângulo tinha 3 pessoas, e a pessoa exatamente no centro era uma mulher que, notem, uma postura, peito para fora, uma pessoa muito austera, cabelo bem preso aqui em cima, então demonstrava que possivelmente era o líder. Dava para ver muita liderança nela. Então eu entendi que para mim conquistar a turma e virar aquele constrangimento, virar aquele problema a meu favor, a voltar da credibilidade para o problema, eu precisava conquistá-la. Perguntei para ela qual era a empresa, o que ela fazia, e durante as aulas, sempre que eu usava algum exemplo, eu tentava pescar um exemplo dela. O que aconteceu? É lógico que ela acabou se aproximando. Sem conotação nenhuma, tá? Por favor. Ela gostou da minha aula, porque eu trouxe ela para a aula. E eu sempre jogava para ela o seguinte: olha, você que tem experiência, eu não tenho na sua área. Se eu estiver errado, me corrija. Então, eu me coloquei a dispor dela. E é lógico que eu trouxe ela para o meu lado. Com ela veio a turma toda. E conseguimos reconquistar, manter o programa, foi fantástico. Depois tivemos vários eventos legais com eles. Mas foi a partir desse entendimento. E é engraçado que quando eu vou dar aula, sempre tem o alfa. Toda turminha tem o seu alfa, dos pequenos aos grandes. E quando você tem uma sala muito dispersa, muito difícil de se lidar, anule o alfa. O que eu faço nas minhas aulas? Eu vejo aquele alfa, ele bagunça muito, não sei o quê. O que eu faço? Eu fico sempre do lado dele, eu neutralizo ele. E aí, a partir daí, eu consigo controlar a turma. Então, entender isso é importante. Se você, por exemplo, for apresentado a um grupo de amigos, identifique nesse grupo de amigos ao alfa. Quem é o alfa? E, se você conseguir se aproximar dele, sem bajulações, mas ser agradável e tal, tenho certeza que as pessoas também vão acabar se aproximando. Porque tem disso. Então, o alfa é o emitidor de opinião. Lembra daquela história do marketing de formadores de opinião? Esse é o alfa. Então, se você consegue manter o alfa ao seu lado, ou ainda, você consegue se tornar o alfa, você vai ter um grande sucesso em qualquer palestra que for dar. Então, procure o alfa ou seja um alfa. O próximo item é cheiro de medo. Mas antes de começar, eu vou colocar um tópico aqui para falarmos depois. Mas voltando, cheiro de medo. Como eu falei desde o início dessa história do bicho-homem, nós trazemos algumas qualidades e defeitos ou traços dos animais. E quando nós temos medo, nós transmitimos medo. As pessoas sentem. Nós, como predadores, também sentimos o medo. Então, se você vai para uma conversa, se você vai para uma reunião, se você vai para um debate ou se você vai para uma palestra com medo, as pessoas vão sentir. Dá para perceber. Por mais que você consiga disfarçar, dá para perceber o medo. É lógico que aquele frio na barriga, aquele medo que eu sinto até hoje quando eu subo uma palestra ou para fazer um debate, alguma coisa, é natural. Mas tem muitos que transmitem demais. Então, se você vai para qualquer conversa, para qualquer debate, acuado, ou seja, com os ombros encolhidos, cabeça baixa, falando baixo, acuado, você pode ter os melhores argumentos possíveis, mas você não transmite confiança, você transmite medo. Eu lembro de um amigo que não era lá muito bonito, também não tinha muito dinheiro, mas era um grande conquistador. E na adolescência você quer saber. Não é hoje, como a molecada hoje ficando, é bem mais rápido, né? Eu já estou chegando aos meus 40. Na nossa época tinha que conversar um pouquinho, tinha que conquistar a menina, enfim, dava um trabalho extra. E ele sempre conseguia. E a maioria era aquela dificuldade, sempre tentando vencer. Uma vez eu perguntei, como é que você consegue? E aí ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Autoconfiança. Quando as meninas procuram você, elas procuram confiança. Quando as pessoas, independente de sexo,
elas procuram pessoas em quem confiar. Se você transmite confiança, segurança, as pessoas vão te querer, as pessoas vão acreditar em você. Por isso que muitos mentirosos se sobressaem. Porque por mais que eles mintam, por mais que seus argumentos sejam frágeis, ao transmitir confiança, as pessoas se sentem seguras. Por isso que existem muitas pessoas que aproveitam dessa situação. A pessoa tem muita empatia, e aqui muitos de vocês já devem estar pensando em políticos, por exemplo. Sim, alguns políticos, eles têm tanta empatia, eles têm tanto carisma e falam com tanta confiança, por mais que tenham mentido, enfim, com todos os problemas, que você acredita. Até capaz de transformar numa figura messiânica. Mas enfim, não vai entrar no debate. Mas o que você tem que ter em mente é que se você vai para um debate, se você vai para uma conversa, se você vai para algum lugar, você tem que ter coragem. Eu vou ensinar alguns macetes para você trabalhar isso. Aqui ainda, nesses tópicos, eu vou falar de alguns. Mas, então é bom que quando você for falar em público, for fazer uma palestra, for ter uma conversa, é lógico que você vai ter aquele pouquinho de medo. Mas você tem que transmitir segurança, porque senão as pessoas não vão acreditar em você. Senão seus argumentos parecerão frágeis, porque as pessoas não confiam em alguém com medo. Passa em segurança. Então, tenha isso em mente. Vença isso. E uma forma bacana de você vencer o seu medo é você entrar numa zona de conforto. Sempre trazer o assunto para a sua área, sempre ter alguma coisa que te ajude a lembrar a tua casa, que te ajude a te tranquilizar. Eu vou falar várias vezes aqui do vídeo alguns truques para você cada vez te dar mais segurança. Porque quanto mais segurança você tiver no palco, mais habituado àquele momento, mais fácil vai ser para você transmitir coragem e confiança. Tá? Mas tenha em mente que as pessoas sentem cheiro de medo. Ok? O próximo item é luta pelo poder. E isso, já falei lá na história do Alpha, que sempre vai ter uma liderança, sempre vai estar alguém puxando os outros. Mas, aqui eu vou colocar um adendo a mais. Muitas vezes, quando você vai preparar uma palestra, um discurso, isso vai acontecer, sobretudo quando você colocar uma palestra e você abrir para debates, ou abrir para perguntas, ou numa reunião, por exemplo. As pessoas tendem, sobretudo em ambientes corporativos, concorrenciais, a querer se demonstrar mais poderosas. Seja em argumentos, seja em inteligência, seja de alguma forma. O ser humano é um pouco competitivo nesse sentido, então você tem que ter ciência disso. Eu já vi bons palestrantes darem ótimas palestras, mas no final, ao abrirem para perguntas, desabar tudo o que ele falou. Porque ele gagueja, ele trava, ele não tem argumento, ele é posto numa situação que a pessoa fica desconfortável, enfim. As pessoas tendem a tirar você da zona de conforto, para demonstrar que tem mais poder que você. E quando você se choca dessa situação, às vezes você fica desconcertado. E aí, o seu cheiro do medo volta a ser exalado. As pessoas percebem que você está fracassando. Uma forma bacana, e eu também vou falar lá na parte de montar mensagens, é você montar um questionário de pergunta e resposta. Então, quando você for montar uma palestra, quando você for para uma reunião, vou falar mais detalhadamente mais para frente, mas a ideia é que você crie perguntas para você mesmo e as responda antes de ir para a palestra. Porque daí você já está mais por dentro do assunto, você já entende mais o que o seu público vai perguntar e você vai conseguir transmitir mais tranquilidade ao responder essas perguntas. Mas vamos trabalhar um pouquinho isso mais para frente. Eu quero que você tenha em mente, nesse momento, que as pessoas vão sim lutar pelo poder. Tanto lembra da escola, o pessoal da faculdade também, a gente, na nossa adolescência, que somos muito arrogantes, juventude, achamos que sabemos tudo, temos todas as respostas, nós sempre queremos demonstrar que nossos professores são ruins, ou que não sabem tal coisa, ou que eu sei mais que ele. Isso é uma coisa ruim. Mas tenha em mente isso. E o nosso próximo item, creio que um dos mais importantes dentro dessa minha ideia de bicho-homem, que é o habitar.
Nós somos profundamente territorialistas. Também, de certa forma, bairristas. Mas o que importa aqui é que nós só vamos nos sentir confortáveis quando estamos no nosso ambiente de controle, quando estamos dentro da nossa casa, dentro do território que nós conhecemos ou que nós dominamos. Perceba que às vezes você vai para uma reunião, uma empresa externa, vai ver um cliente que você nunca viu, normalmente você fica mais amedrontado. Quando você vai dar uma palestra em um lugar que você não conhece, você também terá mais medo. E por que esse fenômeno acontece? É porque nós estamos fora do nosso território, fora da nossa zona de conforto. E fora da nossa zona de conforto, instintivamente, nós passamos a nos considerar ameaçados. Então é importantíssimo, quando você for fazer algum discurso, que a proposta aqui é fazer um discurso inesquecível, uma reunião também, de qualquer forma, conversar com alguém, sempre tentar trazer a sua zona de conforto para aquele momento. Ah, mas como é que eu faço isso? Nem sempre eu vou estar dentro da minha empresa, ou dentro da minha casa, ou no auditório que eu conheço. Isso não é comum acontecer. Aliás, a maioria das vezes eu vou estar fora, dependendo da minha função, por exemplo, se eu for um vendedor. Mas tem formas e tem mecanismos para tentar diminuir um pouco esse impacto externo sobre você. Por exemplo, se você vai dar uma palestra externa em algum lugar, eu tenho por hábito sempre chegar um dia antes, ou chegar bem antecipado, se a palestra à noite, chegar de manhã, conhecer o lugar, passar o som, testar, ir no banheiro, andar pelo backstage para saber os caminhos certinho, para que naquele momento da palestra eu não tenha um desconforto ou me perca de alguma forma. E outra, se eu me perder de alguma forma ou se eu ficar nervoso pouco antes de uma palestra, um evento, normalmente eu vou chegar lá, vou gaguejar um pouco mais até me equilibrar novamente. Mas sempre que eu vou em algum lugar que eu não conheço, eu tento conhecer o máximo possível o lugar, dando uma olhada em alguns detalhes. Isso me ajuda muito. Então, por exemplo, olhar os cantinhos da parede, os cantinhos do palco, para que quando eu for me apresentar, eu lembre daqueles cantos, daquelas coisas que eu achei interessante e olhar para elas, porque aquilo, de certa forma, me acalma um pouco. Ah, mas nem sempre também isso é possível. Às vezes, eu vou ter que ir para um debate, para um lugar que eu nunca fui, não tenho tempo de chegar antes, o que eu faço? Então, vista uma roupa que você já usou algumas vezes, que você se sente confortável. Leve com você um chaveiro, alguma coisa que você possa, durante a palestra, poder pegar na mão, uma caneta predileta, alguma coisa que te traz tranquilidade. Se eu for para uma reunião externa, se eu for para um lugar externo, eu estou falando com um cliente, então aquele chaveirinho, aquela coisa pode me ajudar. E também, se você for trabalhar com algum assunto, tente sempre, primeiro, conhecer o máximo daquele assunto. Porque se você conhece o máximo, eu não digo tudo, que tudo é impossível, mas conhecer o máximo possível, quanto mais melhor, cada vez você vai se tornar mais confortável. Prepare perguntas, porque o assunto também faz parte do seu habitat. E ainda, mas eu não conheço tanto bem o assunto. Eu tenho algumas dúvidas sobre esse assunto, eu não domino completamente. Então, uma coisa legal para você usar é metáforas para uma área que você conheça. Então, por exemplo, se você quer comparar uma área que você não tem tanto conhecimento, você pode trazer para o seu contexto. Então, vou tentar simplificar. Se eu estou conversando com vocês sobre política e eu vejo que um público da área metalmecânica, eu vou fazer assim, olha, tentando explicar alguma coisa que não fecha, que não funciona. Por exemplo, se você tentar soldar metal galvanizado, o que acontece? Não
não fecha, não se junta. É a mesma coisa que isso. Então, você usando essas metáforas e, querendo ou não, por maiores divergências políticas e ideológicas que eu tenho com o Lula, do Partido dos Trabalhadores, ele é um expert no uso de metáforas. E isso é fantástico no discurso dele. E é por isso que ele tem tanto carisma. Ele é muito bom em metáforas. Você também. Ah, mas eu vou usar a metáfora com tudo. Não, você tem que trazer a metáfora, o assunto, para a sua área de conhecimento. Porque fica fácil e as pessoas, lembrando do cheiro do medo, vão ver que você está transmitindo confiança e vão acreditar mais em você. Então, o assunto também faz parte da questão do habitat. É importantíssimo que, se você não domina totalmente aquele assunto, você tente trazer algumas coisas para a sua área. Eu leciono engenharia para crianças, pelo sistema STEM. É algo que eu adoro fazer. Mas existem alguns termos que eu não conheço da engenharia. Tem alguns assuntos que eu não sou expert. Eu sou economista e trabalhei muito com desenvolvimento de produto da indústria metalmecânica e plástica. Também trabalhei muito com design. Mas às vezes tem alguns assuntos, por exemplo, de química, que eu não domino. Então, para que eu possa explicar aquele assunto, ou eu pego o assunto e trago para uma área de história, que é uma área que eu conheço também. Então, em vez de explicar um conceito, eu pego a história daquele conceito, trabalho a história daquele conceito, passo o conteúdo também, a teoria prática, mas eu tento trazer um pouco mais para o lado histórico, porque é a minha seara. Também, para explicar, eu vou usar metáforas que eu conheço. Então eu posso usar até um jogo de videogame para explicar uma ideia. Olha, quando você for fazer uma construção ou uma multiplicação, você pode pensar em bloquinhos de Minecraft. Se você botar X aqui, vai ser sua área que você vai fazer. Então são coisas que nós podemos nos lançar, que conhecemos e podemos trabalhar ao nosso favor. Então o assunto também faz parte do habitat. E agora voltando um pouquinho. Além do assunto, sempre tenta trazer sua zona de conforto. Usa o sapato que você gosta, usa a roupa que você gosta. Importantíssimo. Se você for dar uma palestra, é lógico, tem pessoas que preferem ficar elegantes. Eu sempre dava as minhas palestras de terno e gravata. Eu adoro usar terno e gravata. Hoje em dia um pouco mais despojado. Uso uma gola polo, uma camiseta. Mas até então, eu adorava. Só que eu jamais fui numa palestra com um sapato novo, por exemplo. Você imagine, eu passar pelo transtorno daquele sapato começar a me incomodar no meio da palestra. Então eu sempre usava um sapato que eu já conhecia. Sempre usava uma roupa que eu já conhecia. Para evitar transtornos. Então, isso é uma dica que pode te ajudar muito quando você for falar em público, quando você quiser um discurso inesquecível.